E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de análise de interfaces, análise de UX e UI, na verdade. Vamos fazer os dois hoje. Rapidamente, faz muito tempo que eu não faço essa série, então talvez tenha alguns inscritos novos que não sabem como é que funciona isso aqui ou nunca viram. Então, deixa eu explicar por que analisar interfaces e como é que funciona esse quadro aqui no canal. Tá? Analisar interface serve para tu ser mais criativo, tu ter mais ideias e mais referências na tua cabeça. Tu simplesmente abrir o Dribbble ou olhar aplicativos no teu dia a dia não é uma maneira muito eficaz de tu lembrar dessas referências, de tu assimilar aquilo como algo criativo para tu usar futuramente. Então, existem dois tipos de análise que podem ser feitos. Uma análise passiva, que é essa de tu literalmente só dar uma olhadinha, e a análise ativa, que é tu olhar com uma visão mais analítica, em pensar mais assim, por que que foi feito de tal maneira, como que isso foi feito e dissecar aquela parada. Por que que dessa maneira, a maneira ativa funciona muito melhor? Por quê? Porque tu tá botando a mão na massa ali, tu tá engajando com aquilo. E dessa forma que tu lembra muito melhor da referência e tu transforma aquilo em algo criativo para ti, numa ideia, sei lá, tu vai fazer um projeto, vai te vir uma ideia que tu observou aqui, observou lá, tu vai lembrar com mais frequência disso. Por quê? Porque existem dois tipos de aprendizado: aprendizado passivo e ativo. O Edgar Dale foi um estudioso que fez essa teoria e comprovou ela aqui, que quando a gente só observa alguma coisa, digamos que tu só folhou um livro ali de design rapidinho, as chances de tu lembrar daquilo são de 10%. Tu vai reter 10% daquele conhecimento que tu deu só uma olhadinha. E no caso do design de interface é a mesma coisa. Se tu só dá uma lidinha ali rapidinho, uma olhadinha, tu vai lembrar só de 10% daquilo. Tu não retém muita coisa. Agora, quando tu pratica algo, quando tu cria, quando tu analisa, tu avalia, tu tende a lembrar, ó, de 75% mais daquilo. Então, retém muito mais. O conhecimento, ele é mais ativo. Então, é por isso que existe esse negócio de análise de interface. Ela é feita em três etapas extremamente simples. Tu dá uma observada geral, tu faz uma análise do que tu mais gostou, do que tu não gostou, do que tu faria diferente, e na terceira etapa é 100% opcional, tu pode fazer, tu não pode fazer, mas ela é melhor ainda, vai te ajudar mais ainda, que é dissecar. Vai escolher uma seção daquela interface e criar uma cópia daquilo para tu entender como é que foi criado. Então, sem mais delongas, vamos para análise do Clubhouse. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir o app aqui na minha frente no meu celular e eu vou botar para gravar aqui. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Então, estamos gravando aqui. Essa é a home aqui do aplicativo. Deixa eu explicar como é que funciona esse tal desse Clubhouse. Esse é um aplicativo que tem muita gente falando ultimamente, pedindo convite para cima e para baixo. Ele é um aplicativo estilo chat amizade. Chat amizade, se tu não é dessa época, eu não sou muito velho, mas eu acho que vai ter gente que não vai conhecer. Que era um número de telefone que tu ligava e as pessoas ficavam lá trovando o dia inteiro no telefone, gastando dinheiro à toa. Esse aqui é quase a mesma coisa, né? Tu tem que ser convidado para participar desse app aqui. Ele tem só para iPhone, inclusive. E tu é convidado aqui. Quando tu entrar aqui, tu vai poder seguir pessoas que tu já conhece, pessoas famosas, e essas pessoas criam salas de bate-papo por voz. É só voz, não tem vídeo, não tem texto. É só voz. Aí as salinhas aparecem aqui na tua home, das pessoas que tu seguiu. Aí tem várias coisas aqui, né? Tem bastante coisa de Instagram e empreendedorismo aqui, porque é as coisas que eu sigo. Aí tem essas salinhas aqui. Aí, ó, tem até uma coisa de criativos aqui e tudo mais. Eu vou até entrar para mostrar. Aí essas salinhas, tu entra e vai ter o pessoal conversando lá. Aí a moral aqui, ó, vamos fazer aqui esse de storytelling. Aí dentro dessa salinha, ele tem um aviso aqui dizendo que eu não posso gravar o áudio, mas eu não tô gravando o áudio, não se preocupe. Aqui nessa salinha vai ter os speakers, ou seja, as pessoas que estão falando. Tem speaker pra caramba nessa sala aqui, credo. Então, toda essa galera aqui vai estar falando. Aí, esses caras com símbolos em verdinho, eles são moderadores. Esses moderadores, eles podem pegar uma pessoa da plateia, que são os listeners. No caso, eu agora sou um listener, estou escutando. E eles podem puxar essa pessoa para ser um speaker também, para ela conversar. Essa é a dinâmica do aplicativo. Então, as pessoas ficam ali conversando, cada um tem a sua vez de falar, tudo mais. Aí, se tu quiser, tu pode levantar a mãozinha aqui para tu poder falar. Tu pode chamar alguns amigos teus, né, para dar um ping, chamar uma pessoa para participar dessa sala, ou tu pode simplesmente sair. Funciona assim, essa é a moral do aplicativo. Tu entra nessas salas e tu conversa, né? A experiência assim é extremamente simples,
Não tem muita coisa que tu vá assim, ah, caramba, complexo. Não, a ideia do app é para ser simples. Aí o que eu quero mostrar aqui para vocês, primeiro de tudo, essa é a home do aplicativo, é isso aqui, entendeu? Olha o quão simples isso aqui é. Por que que é tão simples essa interface? Porque a ideia do aplicativo é simples. Então tem que ter essa congruência de simplicidade. Então aqui a gente vai ter, cada cardzinho desse aqui é uma salinha, ali embaixo a gente tem a quantidade de pessoas e tudo mais. Se eu rolar lá para baixo, ó, tem um botãozinho Explore. Eu clicar aqui, ele carrega mais salas com assuntos diferentes. Eu acho que, se eu não me engano, de pessoas que eu não sigo, mas pessoas que eu tô seguindo seguem. Ele te traz aqui umas ideias de salas para tu participar. E tem sala de tudo quanto é coisa aqui. Às vezes tem umas coisas bem bizarras. E daí, enfim. Uma coisa legal aqui que vocês vão perceber nessa interface é a ausência de tantas cores nela. Tem pouquíssimas cores. Eu vou dissecar isso aqui mais detalhadamente aqui no Figma mesmo, mas vamos dar uma olhadinha em outras coisas aqui. Essa é a busca. Uma coisa bem legal dessa busca aqui, ó, é que tem umas coisinhas um pouquinho diferentes do Instagram, por exemplo. A gente pesquisa alguma coisa aqui e também ele já traz vários tópicos de conversações que eu possa estar procurando. Então, aqui tem várias de entretenimento, esportes, conhecimento, de vida. E quando eu entro em cada um desses caras aqui, né, vai ter vários outros tópicos, subtópicos que eu posso entrar aqui e tudo mais. Né? Tem aqui de anime e mangá. Aí tem vários clubes que eu posso seguir. E esses clubes são pessoas, eles criaram um grupinho aqui dentro que elas podem ir agendando ali, né, conversas e tudo mais. Então tá tudo aqui. Aí tem os membros, né, desse clube, das pessoas que participam, das pessoas que falam lá, tu pode seguir elas. E é assim que tu vai descobrindo salas de bate-papo lá, de conversa e tudo mais. Só que, claro, tem que estar, as pessoas têm que agendar as conversas e tal. E esse é o Explore. E o legal é que ele já te traz algumas pessoas interessantes aqui nessa busca, pessoas que potencialmente tu tende a gostar. E isso funciona bem até. Ele traz umas pessoas bem interessantes aqui, né? Amigos teus e tudo mais. Ó, eu gosto bastante do Brandon Burchard, eu vou seguir ele. Esse explorar é massa. E eu achei interessante que ele não te traz aqui salas já para tu conversar aqui, porque ele gosta de centralizar isso aqui na home. E daí aqui os outros botõezinhos, esse primeiro aqui dessa cartinha, eles são os convites. Eu não vou entrar aqui porque vai vazar os contatos do meu celular. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem esse calendário. Esse calendário ele vai te trazer todos os eventos que tem agendado, de salas que as pessoas vão criar e vão falar sobre um determinado assunto. Aqui eu acho que poderia ser só um pouquinho diferente aqui essa aqui. Eu achei que tá tudo muito esmagado. Não necessariamente precisa ser card aqui, mas de repente pouca coisa de espaçamento diferente aqui talvez já fizesse um pouquinho de diferença. Então, eu não sei por que isso aqui tá marcado como notificação. Ué, sei lá. Enfim. Então a gente tem vários aqui. Inclusive tu pode criar também. Bem simplesinho aqui, não tem muita frescura. E aqui tem as notificações de pessoas que te seguiram, de eventos que tu tá seguindo e tudo mais, e que o perfilzinho nada muito de diferente assim. E aí, cara, é muito interessante a dinâmica das conversas aqui desse aplicativo, porque às vezes começa uma sala sobre um assunto X, né, e às vezes fica 12 horas aquela sala aberta ali, o pessoal vai trocando o tópico, vai trocando os speakers. É bem interessante, bem interessante mesmo. Então agora vamos dar uma olhadinha mais na parte estética da interface. Deixa eu parar de gravar aqui. Pronto. Eu trouxe esses prints aqui para a gente olhar. Primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês são as cores aqui dessa interface. Eu já coletei elas aqui, mas vamos fazer tudo do zero de novo para a gente fazer a parada direitinho. Então, o que eu gosto de fazer para analisar a parte estética? Primeiro eu começo pelas cores. Então vamos pegar a corzinha de fundo deles, que é esse cremezinho, e vamos ver quantas variações os designers abriram aqui. Vocês já tomaram meio que um spoiler, né? Mas tem esse carinha aqui, ó, aqui no horário tem uma outra, mais ou menos isso aqui. É uma pena que o print do iPhone distorce bastante as cores. Tem mais um cinzinho, mais ou menos aqui. A gente tem um preto puro nesses caras aqui. Esse aqui eu já tinha coletado, então eu sei que é preto puro, dos ícones aqui. Aqui nesse formulário aqui a gente tem esses tonzinhos aqui de cinza. Mais ou menos isso aqui.
e mais aqui na fonte. Se eu não me engano, esse cara aqui, deixa eu ver. Ver se não é o mesmo. Um pouquinho diferente, ó. Então tem um outro tom aqui nesse botão. É o mesmo que tá aqui, ó. Só tem uma leve diferençazinha. E daí a gente tem alguns destaques. Nesse botão aqui a gente tem o verde e em outros botões aqui, ó, nesse de seguir, a gente tem esse azulzinho aqui. E é legal tu pensar assim, olha só, tipo, tu só consegue encontrar esse azul do follow nessa telinha aqui, né? Em nenhum outro lugar tu encontra. Ó, no máximo aqui, ó, links aqui para adicionar o Twitter, o link do Instagram. Quando tu não tem aqui, ele fica do mesmo jeito, assim, add Instagram. E não tem nenhum outro lugar assim, ó, que é o following. Eles trouxeram essa cor um pouquinho diferente para chamar um pouco mais de atenção para esse elemento aqui. Imagina se a gente colocasse esse cara num verde aqui, talvez ia ficar muito destacado, eu acho que não ia ficar tão legal assim. Então eles usaram esse azulzinho aqui para não dar muito destaque. Ou talvez se eles usassem essa mesma cor aqui desse botão aqui dentro, talvez chamaria muito atenção, não ficaria tão bonito assim. Então essa foi uma solução bem interessante para balancear a cor aqui dessa parte aqui. Aí, ó, nos cardzinhos a gente tem um branquinho puro mesmo. E a gente tem uma sutil sombra, ó. Que nem a sombra material nem nada. É uma sombra bem simplesinha aqui, ó. Um cinzinha normal, ó. Nada de muito incrível que os caras literalmente fizeram isso aqui, ó. Vamos arredondar para ficar igual. Effects, Drop Shadow, eles diminuíram um pouquinho o Blur, eu acredito que sejam uns dois. E o Y, eles devem ter deixado aqui, ó, dois também. Opa, entortei o negócio. É menos ainda, ó. O spread dela deve ser um pouquinho maior. Não, um pouquinho menor. Menos um, esse Y aqui. E esse cara aqui, ó. Agora sim. Tá bem similar. Se a gente trocar essa cor. Vou pegar esse cara aqui. Um pouquinho mais pra cá. Mais ou menos assim, ó. Então, é até bem menos, ó. Talvez isso aqui, ó. Então, um drop shadow bem sutil. E aqui embaixo, ó, se vocês perceberem, tem um gradientezinho, ó, da mesma cor do fundo, só que eles colocaram uma transparência. Então, vamos pegar isso aqui, vamos ver se linear aqui, vou inverter a parada. Ó, tá aqui o fundo deles, ó. Se a gente... Eu não devia ter deletado aquele card. Pera aí. Aí. Ó, se vocês perceberem, ó, é isso aqui, ó. Essa paradinha, ó, mesmo efeito. Aqui, claro, aqui tá um pouquinho menor, aqui pouca coisa de... Talvez isso aqui, assim. Mas um efeitinho bem simples, né? Se a gente pegar, vamos colocar um fundinho aqui. Mais ou menos isso aqui. Pegar o mesmo creminho aqui, ó. Mesmo efeito. Então, é uma parada bem simples, sem muita complicação. Pelo que eu entendi, ó, é uma sombra com um pouquinho mais de spread. Acho que um a mais de spread aqui e um pouquinho só mais para baixo aqui, ó. Nesse botão aqui. E é isso, né? O restante segue bem o padrãozinho nos cardzinhos menores, né? Tu não vê muita coisa aqui, nem botaram sombra, nem precisa nesses formulários. Em nenhum outro lugar tem muito exagero, ó. Nem aqui, ó, dentro das salas tu vê esse exagero aqui. Aqui eles poderiam ter colocado sombra aqui, mas não, eles só colocaram um overlayzinho, ó, com um cinzinho aqui e diminuíram bastante a transparência dele para ficar mais ou menos assim, ó. Já deu um efeito bem interessante. Então, coisas interessantes, vocês viram, tipo, é tudo bem simplesinho, né? Não tem nada muito, muitos efeitos e tudo mais. E observem só, essa é uma interface maravilhosa. E muita gente assim me vem com dúvidas, Gabriel, eu preciso aprender todas as coisas, efeitos e transições. Não, não precisa. Aqui tá a prova disso, né? Então, outras coisas legais que eu queria trazer para vocês é a consistência de espaçamentos aqui que o app tem. Tipo, olha só como isso é bem organizadinho, ó. 20 pixels aqui, isso vai se manter. Acho que é um pouquinho menos, ó. É isso aí, é uns 15 pixels de altura, mais ou menos. Ó, vocês podem ver, ó, tudo ó, bem direitinho. Opa! Bem direitinho em todos os outros. Aí.
É que o problema é que quando transforma em pixel, né, a interface meio que estraga um pouquinho as coisas. Você pode ver aqui também, ó, deve ser mais ou menos isso aqui, ó, uns 25 pixels de espaçamento. E eles seguem essas regras em várias outras partes da interface. Se tu for ver aqui, esse cara aqui, ele é mais ou menos uns 25 pixels de altura. Se tu for ver, em vários outros lugares vai ter também esse valor. Então, a escala dele está bem organizadinha. Então, tem bastante coisa bem consistente, bem cuidadinha, tudo bem alinhadinho. E esses são os pequenos detalhes, ó, que fazem essa interface ser tão organizadinha, ser tão bonitinha. Se vocês começarem a prestar mais atenção nesses detalhes das interfaces que vocês veem no dia a dia de vocês vão começar a perceber o quão importantes essas coisas são para deixar as coisas bem organizadas. Enfim, essa é a interface. O que eu queria mostrar mais era essa simplicidade aqui da organização dela e tudo mais. Vocês viram, é super simples, funciona, né? E tá aí a referência. Então, minha sugestão para vocês, comecem a fazer mais essa análise mais, né, detalhada assim de aplicativos, não só olhe, né? Vai lá, cata as cores ali. A gente podia ir além aqui nesse cara. Eu poderia copiar essa paginazinha aqui que eu gostei. Eu poderia vir aqui e copiar ela pra gente fazer igual pra treinar. Ô, caramba, desbuga aí. Aí. A gente poderia vir aqui. Eu poderia usar só uns quadradinhos pra medir os ícones, tá? Pra não precisar. Vou colocar Explore. Eu acho que tem uma parecida com essa fonte, que é essa aqui. Manunito. Semi-bold, bold. Um pouquinho menor. Um pouquinho mais de espaçamento entre letra e semi-bold. Quase a mesma coisa. A gente pode pegar essa cor daqui, que isso aqui talvez não seja um preto 100%. Não era. A gente pode copiar esse formuláriozinho aqui. Eu gosto de copiar no olho. Vamos ver quanto de margem tem aqui. 30 pixels. Vamos pegar só a margem mesmo como base. Eu não vou fazer tudo aqui porque o objetivo não era copiar, que era só mostrar alguns detalhes para vocês. 30 pixels. Aí eu poderia arredondar mais ou menos como tá no outro. Copiar aqui. Aí trazer esse cara para cá. Enfim, essa aqui é uma maneira excelente de tu treinar tua habilidade de design de interface. Show? Então era isso. Eu vou ver se eu trago mais análises aqui no canal. Se tu gostou, comenta aqui embaixo. Me fala o que tu tem achado sobre o Clubhouse, se tu tem utilizado. E me conta também o que tu faria de diferente nessa interface. Me fala que eu quero saber. Vamos trocar essa ideia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.